falando sobre os verbos. Vamos lá? Os verbos são palavras que indicam uma ação, né? Que é aquilo que a gente pratica, como por exemplo, correr, pular, falar. Também podem indicar um estado, como é, sou, estamos, né? Pode dizer que aquilo que, né, nós sentimos, nosso estado de como nós estamos, certo? E também podem indicar fenômenos da natureza, como assim, né? Chover, nevar, ventar. Certo? Os verbos, quando estão no infinitivo, eles terminam com a letra R no final, como por exemplo, correr, pular, falar, chover, nevar, ventar. Certo? Os verbos terminados em ar indicam que estão na primeira conjugação. Verbos terminados em er indicam que estão na segunda conjugação. E verbos terminados em i indicam que estão na terceira conjugação. Certo? Acontece que nós não usamos eles da mesma forma, tá? Os verbos, eles variam de acordo com o tempo, a pessoa e o número. Como assim? Pessoas, nós numeramos as pessoas quando estamos estudando o verbo. Como assim numeramos as pessoas, né? Nós numeramos as pessoas quando a gente estuda o verbo. Como assim? Né? A primeira pessoa, né, é chamada de eu. A segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa, ele. Né? Essas pessoas estão no singular. Pois quando estamos, né, querendo falar em números, estamos falando de singular e plural, certo? Então, no plural, né, o eu passa a ser nós, o tu passa a ser vós e ele passa a ser eles, né? Pois aumenta a quantidade de pessoas, né? Então, pensa aí numa conversa, certo? Tem duas pessoas conversando, vamos dizer assim. Duas pessoas conversando, né? O eu vai ser a pessoa que está falando. Tu é a pessoa que está escutando. E ele é o assunto da conversa, né? Para ficar mais fácil a gente lembrar, certo? A pessoa que fala, eu. A pessoa que escuta, tu. E ele, lá, é o assunto da conversa, certo? Os modos verbais indicam a posição da pessoa falante em face de ação verbal. Os verbos podem ser utilizados em diferentes maneiras conforme a significação que se quer transmitir. Existem 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Nós vamos falar sobre o modo indicativo, né, que transmite uma ação certa e real. A pessoa falante apresenta uma posição de certa segurança, exprimindo a ação com precisão. Alguns tempos verbais que a gente vai estar falando: o presente, né, o pretérito perfeito, que é o passado, e o futuro do presente, certo? Que é o futuro. Então, aqui, no caso, o presente do indicativo indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento, né, que se narra na ação. A ação, né, o que está acontecendo agora. O pretérito perfeito é usado para indicar uma ação que já ocorreu. E o futuro do presente, né, se refere a um fato que ainda vai acontecer, certo? Então, aqui a gente vai conjugar o verbo amar, certo? Então, no presente, ele fica: eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos,
vós amais e eles amam. No pretérito perfeito, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram. E no futuro do presente, né? Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis e eles amarão com o ão, né? O ão no final indica que a palavrinha está no futuro, certo?